Como vimos anteriormente, trabalhadores terceirizados da empresa Red Pontes, que prestam serviços no pronto-socorro de Rio Branco, bloquearam uma das vias de acesso à unidade de saúde na noite de terça-feira, por causa do atraso no pagamento de salário. O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, afirmou que o repasse foi realizado junto à empresa, mesmo com a ausência de certidão negativa. O atraso pontual da empresa está relacionado a um débito de certidão negativa que a empresa teria que apresentar à Secretaria de Saúde, que é um dos apontamentos do controle interno, para que fosse efetuado o pagamento de agosto, a liberação, do caso do pagamento de agosto. Então, o que foi apontado e que foi encaminhado para amanhã? A empresa que estava na reunião se comprometeu a fazer um levantamento do que pode ser feito e o que eles têm condições de arcar. No período da tarde, nós estaremos novamente reunidos aqui. A empresa apresentará um cronograma de pagamento do que eles conseguem efetuar de fato para os funcionários. Os funcionários estarão presentes nessa reunião e nós, de fato, como secretaria, eles precisam apresentar a certidão negativa. Este advogado trabalhista avalia que a situação chegou a tal ponto justamente pela falta de fiscalização do contrato por parte do órgão tomador de serviço. A legislação e os tribunais, eles dizem que nesses contratos de terceirização, se o órgão tomador do serviço, aquele que contrata, não fiscalizar o contrato, ele é obrigado a pagar na ausência da empresa. Então, por exemplo, a terceirizada quebrou, não tem mais condição de pagar, não tem dinheiro, os sócios sumiram. Quem tem que ser responsável por esse pagamento é o órgão que contratou, ou o Estado do Acre, ou o município, ou alguma autarquia, enfim, quem tenha contratado isso daí, mas e aí tem que fazer essa prova dessa fiscalização. E o grande problema é esse, porque esses órgãos deveriam fazer o pagamento apenas mediante a apresentação das certidões negativas e a confirmação de que os trabalhadores receberam os salários, estão com o FGTS em dia, estão com o INSS em dia, mas essa fiscalização é falha. O especialista aponta os caminhos pelos quais o trabalhador que está nessa situação pode recorrer na busca pelas garantias dos direitos trabalhistas. São 3. A Delegacia do Trabalho, vinculado à Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho e aqui, a Justiça do Trabalho. Se essas verbas não forem pagas ao longo do contrato, o empregador está incorrendo em falta. Então, o empregado ele pode entrar com uma ação que a gente chama de rescisão indireta do contrato de trabalho. De uma forma mais simples, é a justa causa que o empregado dá para o patrão, para o empregador. Ele considera rompido o contrato de trabalho e recebe todos os direitos, inclusive o seguro-desemprego e a multa de 40% do FGTS. Então, assim, é direito também do trabalhador trabalhar um mês e receber até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, a partir do momento em que existe essa mora salarial, esse atraso de salário, e não existe os depósitos de FGTS, e também não existem os depósitos do INSS, que ele pode ver no CNIS, que também é muito importante para ele, para o trabalhador, porque é o que vai ajudar na aposentadoria dele lá na frente. Então, essas verbas não sendo recolhidas, já dá direito ao trabalhador de fazer essa rescisão indireta. Quanto ao limite de tempo de uma ação trabalhista na Justiça Federal, o advogado esclarece. Quanto à questão do tempo, Márcio, a Justiça do Trabalho aqui, em via de regra, ela demora aí algo em torno de 6 meses a 1 ano para ser resolvido o processo. O grande problema é se nesse meio tempo a empresa sumir, aí o processo pode acabar demorando um pouco mais, porque a gente vai ter uma sentença rápido dentro de 6 meses, mas a gente vai demorar para receber, porque com a empresa sumindo a gente geralmente cobra esse valor do tomador do serviço, ou é o Estado do Acre, ou o município de Rio Branco, ou o órgão ou o ente a qual o órgão seja vinculado. Em poucas palavras, a termação nada mais é do que caminhar sozinho na Justiça do Trabalho, sem interlocutor ou mediador. O primeiro passo ocorre no núcleo de conciliação. Aqui na Justiça do Trabalho, nós temos um setor específico que colhe
as reclamações dos trabalhadores e submetem essa análise ao juiz, ao judiciário. E desta análise aí verificará as questões, logicamente depois da contestação, depois da reclamada vir e trazer seus argumentos também. Isso é um dos requisitos do devido processo legal, né? E esses processos são trazidos e submetidos à análise, a julgamento e também à conciliação. Na sede da Justiça do Trabalho em Rio Branco existe o Escritório Corporativo Trabalhista da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB-ACRE. A coordenadora destaca a importância da assessoria jurídica para o sucesso da causa trabalhista. A pessoa chega, entra com a reclamação pela termação, ela vai estar sozinha. E do outro lado vai estar a empresa acompanhada de um advogado. Então, o que nós entendemos? Para que haja uma igualdade, né, tem que haver uma assistência, um suporte técnico. Então, para isso, o advogado, que é indispensável, a administração da justiça vai estar lá para fazer a defesa dessa pessoa, para perseguir todos os direitos que ela tem. Acrescenta que não há necessidade de buscar o serviço presencialmente. Você entra diretamente ali no site da OAB-ACRE, só preencher um cadastrozinho muito simples e ali você vai falar com o seu advogado. Por ali mesmo, você que está em qualquer região do nosso estado, aqui nas mais longínquas, né, como Santa Rosa, por exemplo, você vai poder também ter acesso a um advogado.